que o foco é trombose. E a gente foi bem definido através do vídeo, mas nós estamos falando de um entupimento. Simples assim. Nós estamos falando de vasos que, de repente, param de funcionar. E é que esse entupimento ele tem várias causas que podem levar a ele. Mas quando a gente restringe a população mais jovem, mulheres de 20 até os 40 anos, nós temos que lembrar bem o fenômeno que está acontecendo, né? Nós estamos falando de pessoas que estão se alimentando pior, nós estamos falando de pessoas que estão ficando mais sedentárias, estão se exercitando menos. Estamos falando de pessoas que estão desidratadas, nem água estão bebendo. E se a gente fosse resumir e passar assim, pelo menos uma boa notícia para todo mundo, primeiro, vamos tranquilizar. Olha, exercício físico, dieta, já dá pra gente controlar muita... hidratação, já dá pra gente controlar muita coisa. O segredo é a prevenção. Vamos focar em controlar o entorno. As condições que levam a pessoa a desenvolver uma trombose. E sermos vigilantes. Olha, se tem histórico na família, se você já ouviu falar dessa doença, e hoje não é a primeira vez, inclusive já ouviu falar num parente próximo, vamos procurar um especialista, vamos ver se o seu risco é um risco aumentado, ou se é um risco normal. E se for um risco aumentado, também existem formas de prevenir, de se cuidar. Não precisa esperar chegar no ponto de ter o problema, né? O foco ainda é na prevenção, mas o foco ainda é na saúde global. Dieta, exercício, alimentação, cuidado, prevenção. E o estresse? Porque você não falou do estresse. Porque de tudo... Pois é, tô querendo saber se é um fator de risco, né? Porque, assim, essas coisas a gente já sabe, né? Assim, pelo menos o bom senso coletivo aí já sabe que, gente, é muito ruim não fazer exercício físico, não só pela trombose, por tudo, né? Por tudo. Então, assim, são várias questões aqui que a gente já trouxe para o programa, que toda vez bate nessa tecla. É exercício físico, boa alimentação, uma higiene do sono, né? Nossa, que são eu coisas, vou ter que fazer só um adendo, porque hoje a gente publicou uma matéria, Mari, falando que o consumo de arroz e feijão caiu em Minas e a compra de ultraprocessados aumentou. Gente, arroz e feijão. Arroz e feijão. A base do prato. Pois é. Então, assim, quando você fala para trás, né? Que é isso, assim, eu acho que as pessoas tinham menos, não praticavam tanto esporte, mas eram mais ativas. Andava, né? pra baixo e pra cima o tempo todo. Não era esporte, assim, eu não penso meu avô fazendo beach tênis, entendeu? Meu avô não fazia beach tênis, mas ele andava a pé muito, né? Não tinha tanto carro, né? Era outra, a qualidade dos alimentos eram outros, né? Também. Comia banha de porco e tudo, mas eu acho que esse não é o problema. Eu conversei com o médico esse final de semana e a gente estava num churrasco e ele foi tirar a gordurinha, ele falou, não pode comer, não é essa gordura que faz mal. Né? A gordura que faz mal é gordura de fritura, gordura de ultraprocessado. Você comer um pedacinho da gordura da carne ali, porque eu gosto, é gostoso. Mas você tira tudo, não, né? Você vira meio louca, assim. Só que você não falou do estresse. E eu acho que essa geração, né? Porque eu não sou da geração dela, né? Eu já passei dos 40, mas eu continuo tendo meus riscos, meus fatores de risco são outros, que a gente estava conversando aqui no começo do programa, antes de gravar, que eu vou falar isso no decorrer do programa. Mas eu acho que essa geração de hoje é mais estressada do que eu era. Sabe? Eu era mais... E exposta a fatores estressantes. Assim, meu estresse nesse... Assim, eu trabalhava, beleza, mas eu acho que meu estresse era se eu conseguir convite pra uma festa, entendeu? Isso que era meu estresse, assim, não tinha. Você ia ter roupa pra sair na balada. Exato, o meu estresse é conseguir comprar um apartamento, gente. Não, mas esse eu já desisti, nem quis. Viu? Não, nem quero comprar apartamento. Sim, mas olha, na verdade isso já tá embutido. Vamos pensar, lembra aquele ditado que a gente escutava? Que quando a cabeça não tá boa, o corpo desanda. Então veja, quando a gente fala de estresse, como que ele atua no corpo humano? Com um desequilíbrio hormonal. Então o estresse leva diretamente a uma alteração hormonal. E que está totalmente envolvido, alterações hormonais com doenças circulatórias e várias outras. Então, sim, estresse é uma coisa que ela vale para tudo. E outro ponto que você pontuou muito bem é a questão do fator atividade. Os nossos antepassados eram pessoas que se movimentavam muito mais. Eles poderiam não fazer beach tênis, mas eles dificilmente pegariam um aplicativo para pedir comida. Exato.
Ou seja, gente, eles fechavam até o carro. Gente, uma coisa que eu acho que a gente acha que isso é besteira, mas eu fico pensando assim, quando eu era jovem, não existia. O dia que aparecer um carro lá em casa de fechar o vidro apertando o botãozinho, a gente ficava, fecha 10, porque era era manivela, manivelão. Pra você ligar, trocar o canal da televisão, você tinha que levantar. Não tinha controle remoto. Você levantava, trocava o canal, levantava, aumentava o volume. Tudo você tinha que ter um tipo de movimento. Hoje, você vive... Nossa Senhora. As facilidades estragaram minha geração, é isso. Esse é o progresso, gente. Mas é o progresso. Eu acho que existem outras preocupações. As preocupações, elas mudam e elas talvez até aumentem. Mas vamos pontuar de uma forma simples. Falou muito bem a questão do fator atividade. As pessoas estão cada vez mais assentadas, deitadas nos sofás, nas camas, restritas em espaços menores. Cada vez as pessoas estão mais presas e grudadas na tela de um celular. Que isso virou atividade, né? Hoje em dia é esporte, claro. Não, mas é atividade. Sim. As pessoas acham que jogar game é uma atividade. Né? E aí, quando você soma isso tudo, questões outras que são o estresse que todos passamos e os que vêm depois de nós também vão passar, comprar um apartamento, comprar um carro, mobiliar, pagar é fácil, pagar que é difícil. O nome disso é vida adulta, gente. Não tem pra onde fugir. Não é legal, tá? Vou te falar que se eu pudesse ficava nos 13 até hoje. Então, com essas preocupações, claro que o resto desanda. Mas qual que é a melhor forma de equilibrar os hormônios? Dieta, exercício e cuidados preventivos. Está numa certa idade, mulheres jovens, qual que são os cuidados? Hormônios. As mulheres estão cada vez mais usando hormônios, sejam hormônios anticoncepcionais, contraceptivos, sejam outros tipos de hormônios. Esses da beleza. Hormonal, e os da beleza, os tipos da beleza. Emagrecedores, hormônios com outros objetivos, ou não. Veja, hormônio sempre existe desde que as doenças foram descritas. Hipotireoidismo se trata, doença da tireoide se trata com hormônio. Diabetes se trata com hormônio. Então, o problema não é só aquilo, é que acrescentou-se a isso muitos outros hormônios que antigamente não eram usados. Remédios emagrecedores são misturas hormonais. Os contraceptivos existem inúmeros, e às vezes a mulher só dá certo com um ou com outro, com uma dosagem maior de estrogênio, ou menor de estrogênio, ou maior de progestagênio. Então, para equilibrar tudo aquilo que a gente está conversando da questão do ciclo vigília, sono, estresse, nervosismo, insônia, tudo isso está misturado. Agora, no meio disso existe o ser humano, que precisa acordar, que precisa trabalhar, que precisa viver, que precisa conquistar, que tem seus sonhos, suas ambições. E o mais importante é que a essência está sendo perdida. Nós estamos aqui conversando entre nós quatro, mas quantos não estão agora conversando com o celular, com vários e outros? Mas o tato, o sentimento está sendo perdido. E tudo isso altera na percepção como nós entendemos e como o corpo também responde. Zac, você fez uma pergunta aí no começo sobre a questão do anticoncepcional, e eu parei de tomar anticoncepcional porque eu fui fazer uma matéria aqui para o jornal sobre trombose, só no parto, né? Que as pessoas que ficam tomando anticoncepcional, aí tem eu não vou saber o nome, tá, gente? Porque eu sou Dori e médico é ele, não sou eu, mas a mulher quando... como é que chama aquele negócio que incha o pé, que a mulher grávida tem? Então, vamos entender. O útero na mulher grávida, ele cresce para cima e para trás. O sangue precisa voltar do pé de volta para o coração. E através de vasos que vão passar dentro da barriga. Existe uma compressão natural, que isso acontece com as mulheres grávidas, que dificulta o retorno do sangue. Consequentemente, essa pressão intraabdominal aumentada vai fazer com que as pernas inchem. E isso é comum. Agora, para quem está nos escutando, que está grávida, que está com a perna inchada, calma. O povo vai desesperar. Vamos sentar, calma, gente, calma. Eleva as pernas, usa meia elástica, procura um especialista, tem como cuidar, isso é comum. Agora, quando a gente fala da doença trombótica, a gravidez, ela precisa
de uma tensão maior. É isso aí. Porque é um estágio que aumenta o risco de formação de trombos e coágulos. Pela imobilidade, grávida anda devagarzinho, pela explosão hormonal. Se o ovário feminino já produz muito estrogênio, imagina uma placenta produzindo hormônio para todo mundo. Imagina a alteração que essa mulher tem do ponto de vista da inflamação cerebral que tudo aquilo ali gera. Então, a gravidez é um estágio pró-trombótico, pró-coagulante, ou seja, ativa os coágulos e eles se formam com mais facilidade. Quais os cuidados? Olha como é que a gente volta de novo. Cuida do peso. Uma mulher grávida que está ganhando pouco peso durante a gravidez, o risco de desenvolver uma trombose é muito menor.